Olá, tudo bem? Sejam Olá! bem-vindos. Estamos aqui com o time da Implanta. Nesse momento, o áudio e o vídeo estão liberados. Durante a nossa apresentação, nós vamos organizar da seguinte forma. Carol, nós estamos com o nosso time aqui também, Carol, Danila, Tamires. Carol vai fazer a apresentação com vocês hoje. O Danilo vai ficar responsável por tirar algumas dúvidas mais específicas da parte negocial, e a Tamires vai dar o apoio na parte técnica. Meu nome é Raimundo, eu sou do time comercial, assim como a Carol. Nós estaremos com vocês aqui na tarde de hoje. Carol, contigo. Esqueci de falar, antes disso, da dinâmica, né? À medida que vocês tiverem dúvidas, podem usar o recurso de levantar a mão, né? É um recurso no Zoom. Se você tiver com a versão em português, é reações, em inglês, reactions. Você pode levantar a mão e assim que nós fizermos uma pausa no primeiro bloco, a gente vai chamando vocês, convidando vocês a habilitar o microfone. Fiquem à vontade se quiserem habilitar a câmera também e manifestar a sua dúvida. Durante a apresentação, o chat ele vai ficar bloqueado, né, para a manifestação das perguntas serem feitas pelo áudio mesmo, né? Nós entendemos que assim fica mais dinâmico. Esse encontro está sendo gravado, então, ao participar, você consente com a divulgação posterior, né, como forma de compartilhar o conhecimento que aqui está sendo trazido com os demais clientes. Então é isso. Sejam muito bem-vindos contigo, com vocês. Carol. Bem, Carol? Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e apresentar. Esse encontro é o quarto encontro de um projeto, né, voltado para o Portal da Transparência. Serão 6 encontros no total. E muitos desses encontros a gente tem focado nas atualizações do portal, na disponibilização de dados abertos. E para muitos dos nossos clientes que ainda não é usuário do Portal da Transparência, parece que tudo se resume a dados abertos, mas, na verdade, não. O Portal da Transparência vai muito além de dados abertos, né? Então, o objetivo do nosso encontro hoje é realmente apresentar para vocês tudo que o Portal da Transparência tem a oferecer. E, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar, né? Eu sou Carol, hoje eu atuo no comercial, mas eu já estou há 10 anos aqui na Implanta, já atuei dentro do atendimento, dentro de implantações, então provavelmente alguns de vocês já até me conhecem, né? E eu tenho formação na área de contábeis, então essa é uma parte que eu domino um pouco. E a gente vai conversar um pouco sobre o que que a lei exige, o que que o portal oferece, como que a gente disponibiliza ferramentas e o principal, com tecnologia, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação para a gente ver isso na prática. Rapazes, se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa, vocês estão liberados, tá? Vamos lá. Obrigado, Carol. Bom, vamos lá. O portal da transparência. Esse módulo ele foi desenvolvido pensando em atender a lei, lá em 2015, tá? Então, toda a parte de prestação de contas de dados contábeis, patrimoniais, todas essas informações que vocês precisam prestar contas seriam disponibilizados. Controle de EOV, ESIC, integração dos portais. Existem outros relatórios e outras informações que vocês precisam prestar contas.
dados abertos, apesar de parecer ser uma informação, né, uma novidade, tá aí desde 2018. Então, todas essas informações, todas essas ferramentas já existem dentro do portal da transparência desde o seu desenvolvimento lá em 2015. É importante salientar desde 2015 para que vocês notem que é um módulo que já está maduro, que ele já está em produção há bastante tempo, né? E é interessante dizer também que, quando a gente desenvolveu esse módulo, a gente pensou o seguinte: todas as informações das quais vocês precisam prestar contas, licitações, compras e contratos, bens móveis, bens imóveis, balanço patrimonial, enfim, todas essas informações que vocês já estão aí passeando na mente de vocês, elas já estavam disponíveis dentro do banco de dados, porque já faziam parte da rotina de vocês dentro dos outros módulos em planta, né? Então, a gente pensou, a gente já tem esses dados no nosso banco de dados, agora é só disponibilizar com gestão. E foi assim que nasceu o portal da transparência. Ou seja, é pegar essas informações que vocês já incluem, ou seja, o primeiro passo é importante. Eu retiro o retrabalho, tá? Quando você inclui lá o seu pagamento no processo de pagamento, no processo financeiro dentro do Sisconte.net, essa informação já está dentro do banco de dados e eu não preciso incluir de novo dentro do portal da transparência. Eu reaproveito esses dados, eles já são, dentro do Sisconte.net, informações para dados contábeis, dados orçamentários e também para ir para o portal da transparência. Então, eu vou juntando essas informações e disponibilizo tudo para o portal. Aqui a gente divide e a gente pensa no portal como duas faces de uma mesma moeda. A face interna administrativa e a face pública. Então, todos esses dados onde vocês, né, têm um processo interno e disponibilizam para o público, e depois, do outro lado, o público tem acesso a essas informações de acordo com a disponibilização de vocês, de acordo com a gestão de vocês. Então, eu tenho todos os dados de pagamento, Carol, mas eu só quero disponibilizar os pagamentos até fevereiro de 2023, porque é quando o meu contador, de fato, validou, passou por uma auditoria. Ok, você pode fazer isso. Não, Carol, agora o TCU falou que os dados precisam ser disponibilizados em tempo real. Então, tudo que já está cadastrado tem que estar disponível. Ok, você tem essa configuração e o sistema te permite colocar isso. Então, as informações que entram dentro do seu processo interno são tratadas e disponibilizadas ao público, certo? Bom, dito isso, a gente pensa que quais são as informações de fato que os módulos em planta disponibilizam ao portal. Aqui tem algumas das informações, tá? Não são todas. Mas, para vocês terem uma ideia, compras e contratos, a gente tem aí relação de contratos, relação de transferências, dentro do Sisconte, plano de contas, balanço patrimonial, balanço orçamentário. Por que eu estou citando essas em específico? E por que essas em específico estão ali em negrito e com sublinhado? Porque entre todas essas que a gente citou aqui, e entre as 30 ou mais que estão disponíveis em dados abertos, essas são as que o TCU exige que estejam em dados abertos, tá? Então, você tem todos esses relatórios disponíveis para compartilhar com o público. E esses aqui em específico que eu estou ressaltando são os que o TCU exige, certo? Oh, Certo. eu lembrei, eu estou lembrando aqui das nossas reuniões lá com o TCU, né? Eles nos lembrando, o TCU não exige nada. O TCU não exige nada. Quem exige é a exige lei. a lei. É Quem só para exige é a fazer, lei. é a força do hábito, né, pessoal? Mas tá aí, a gente até mencionou no slide anterior, Carol, se puder voltar um pouquinho, que a gente já faz uma revisão, né? A lei de acesso à informação, que ela é de que ano?
pegar vocês agora. 2015, né? Eu chutaria 2015. Não, 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 é antes. vou resgatar aqui. Mas é uma lei que já está aí há algum tempo, né? E nossa solução, salvo engano, que é de 2015. É isso? 2011, A né? nossa A solução LAI, é 2015. que é isso, a nossa solução é de 2015. Então, uma questão que nós temos tentado nos habituar, né, é quanto a isso. A lei, ela já está aí há algum tempo, né? Nós disponibilizamos essa solução, né, do portal da transparência, que é um dos módulos, né, do nosso portfólio de produtos. Como a Carol tem apresentado, acho que as imagens, talvez até a imagem anterior dê também um pouco essa visão, Carol, se você puder voltar um slide. Isso. As soluções, elas se integram com o portal da transparência, né? Então, o portal, ele resgata, né, essas informações nesses módulos, né? E também a possibilidade de publicação, que eu acho que era o ponto que a Carol estava falando, a publicação direta no portal. Eu acho que ela vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. Mas é só para fazer uma revisão, Carol, do que a gente já passou, né? Nós estamos tão habituados aí com essa organização dos módulos, né? Mas, como sabemos que podemos ter pessoas aqui que não conhecem ainda as nossas soluções, a gente está fazendo essa pequena revisão. Mas pode seguir, Carol. Isso mesmo. As informações, elas vão sendo via uma integração Alimentadas, né? nativa, isso, entre os Bacana. módulos, né? Vão alimentando o portal, e o portal alimenta a página pública que o cidadão pode acessar, né? Bacana. E ter as informações. E ali você parou num ponto que é exatamente o que nós mais temos debatido aí nas últimas semanas, né? Que é aquele questionário, né? No qual aí sim o TCU solicitou, né? Que os dados para a auditoria do próprio TCU fossem disponibilizados nesse primeiro ciclo, acho que eles até chamam de ciclo, né? No planejamento que eles fizeram, para que eles resgatem essas informações. E aí, é isso, Carol, essa é a lista das informações que, nesse primeiro momento, serão extraídas. Isso, eu vou entrar em detalhes mais na frente, mas nesse Legal. segundo ciclo, né, de auditoria lá do TCU, ele listou Bacana. 14 itens em específico que ele gostaria que fosse disponibilizado em dados abertos. Como eu citei, a gente já tem mais de 30 itens disponibilizados em dados abertos, e entre eles estão os 14 solicitados. Vamos falar solicitados e não exigidos, né? Sugeridos pelo TCU. Então, eu queria só ressaltar que esses 14 já estão disponíveis. Mas eu vou entrar em detalhes com essa parte, porque é uma que tem causado curiosidade. Bom, vou listar agora dessas ferramentas, vou entrar em detalhes, para que vocês consigam visualizar, sentir um gostinho aí do que o sistema oferece, tá bom? Quando a gente fala que o sistema tem integração nativa com os sistemas, né, que ele vai puxar os dados lá do Sisconte.net, do Compras, muitas vezes vocês ficam imaginando como isso poderia funcionar. Eu sei que muitos de vocês fazem aquela troca, né, de pega o PDF, Excel, CSV, baixa, manda por e-mail para a pessoa do TI responsável. Essa pessoa tem que fazer toda a seleção, dividir por período, organizar, então subir, isso leva tempo. E aí ele também tem que cobrar as pessoas envolvidas, e aí demora para atualizar os portais, enfim, é um trâmite, né, que demanda atenção. E aí a ideia dessa integração nativa do portal com os módulos é exatamente acabar com essa ponte e fazer com que os gestores de cada área tenham autonomia para disponibilizar essas informações. Então, aqui vocês conseguem visualizar, por exemplo, informações relacionadas à parte contábil e informações relacionadas à parte de compras e contratos.
Aí, se a gente fosse correndo as páginas, a gente ia ter dos outros módulos também. Mas aqui, em editar, eu conseguiria definir quais são os períodos que podem ser disponibilizados. E, assim, automaticamente, ele iria demonstrar ao público esses dados. E o gestor mesmo, vocês veem que o layout é simplificado, não precisa de ter nenhuma especialização na área de TI, nenhum conhecimento em linguagem, nada do gênero. É o layout simplificado dos sistemas em planta. Então, se você usa o Syscontinet, se você usa o Compras, você já sabe mexer praticamente no portal da transparência. Então, entrar Carol, aqui, pode falar. Aproveitando a deixa, quem puder responder no chat, vamos mandar uma pergunta, vou liberar aí quem já possui o Syscont, né? Porque a gente faz um mapeamento aqui de quem já tem essa solução. Então, essa tela já é uma tela interna do portal, né? Não é a interface pública, isso aí é uma configuração interna, é isso? Isso, essa é aquela face interna de administração, onde você define quais são os relatórios que vão aparecer para o público, define quais são os períodos que vão aparecer. Eu quero que 2022 apareça, eu quero que 2023 já pode começar a aparecer também. Define os períodos e quais são os relatórios, tá bom? Assim, ele vai puxando automaticamente dos sistemas responsáveis por esses dados, sem precisar desse processo que eu citei, de baixar documento, subir no outro sistema e tudo mais, tá? Bom, outra ferramenta importantíssima dentro do portal da transparência é o eSIC, que é uma ferramenta de gestão de informações ao cidadão. A gente sabe que a lei, inclusive, discrimina exatamente como deve ser essa solicitação e o atendimento à informação, né, ao cidadão. Ela define prazos, recursos, como que essa resposta deve ser, enfim, todo detalhado, a lei detalha como deve ser esse suporte. Então, o sistema ele vai disponibilizar na face pública um apoio para o cidadão solicitar a informação. Ele pode ali fazer um cadastro, né, colocando os dados dele para solicitar uma informação. O sistema, na parte interna, recebe essa solicitação, que é essa tela que vocês estão visualizando. Então, aqui seria a parte interna, visualizando o que o solicitante, aqui no caso Maria, solicitou, uma informação. Ele já faz o controle de prazos, ele fala aqui qual é a data limite que eu tenho para responder, ele me mostra o status, está como recebida, poderia estar como respondido, poderia estar como tramitado. Então, ele vai me mostrando o status geral dessa solicitação. Aqui eu tenho como distribuir para a pessoa responsável. Imagina que a Maria solicitou uma informação que o contador deve responder. Então, eu distribuo para o contador responder, ele responde e eu já consigo consultar que foi respondida. Se tiver um recurso ou qualquer coisa do tipo. Isso aqui é importante porque, além de fazer a gestão dessas solicitações e respostas, eu também vou ter relatórios, né, onde eu posso controlar e prestar contas. Então, quantas solicitações eu recebi, quantas foram respondidas no prazo, quantas tiveram recurso. Consigo visualizar o tipo de solicitações, né? E quem anda solicitando coisas dentro do meu portal. A região, a idade, gênero, enfim, as informações gerais para que eu conheça o público que anda solicitando informações dentro do meu portal. Então, é muito enriquecedor esse tipo de análise para gestão mesmo, ok? Ainda do eSIC, a gente também tem o eOuve, que aí é onde ele pode tanto cadastrar quem é que está fazendo essa solicitação, essa sugestão, elogio, denúncia, reclamação, ou ele pode fazer isso de forma anônima, né? Aqui no caso, a gente colocou, claro, um elogio, porque vocês só vão receber elogios, óbvio. Tem todas as informações no portal de vocês. E aí ele também vai fazer o controle, então, de prazo, né? Se está recebido, se vai ser distribuído. Também o mesmo controle que eu citei para o eSIC, a gente também tem para o eOuve,
com as mesmas opções de relatórios, de gráficos, quem são as pessoas, o perfil. É óbvio que quando é anônimo, a pessoa não precisa colocar nenhuma informação e a gente não vai ter esse tipo de informação, né? O gênero e tudo mais. Mas se a pessoa se identificar, a gente consegue captar essas informações e criar um perfil também, tá bom? As duas ferramentas, esse e EOB, completamente aderentes ao que a legislação determina, tá? Bom, aí chegamos, né? Aí vem dados abertos. Bom, como a gente vem falando nos últimos dias, nos últimos eventos, mas eu faço questão de reforçar e mostrar aqui para vocês, porque esse é um momento nosso, né? Desde 2018, o portal da transparência.net permite disponibilizar dados em formato aberto, tá? O que mudou nessa última versão do portal foi que nós incluímos alguns controles e painéis para facilitar e aumentar os controles de vocês em relação a essa visibilidade de dados abertos, ok? Então, essa tela que a gente está mostrando para vocês, por exemplo, é um painel onde vocês conseguem visualizar todos os dados e serviços disponíveis para colocar em dados abertos. Eu vou abrir aqui com vocês dentro do sistema, porque o legal é ver fazendo, né? Todo mundo gosta desse momento. Quero ver acontecendo. Então, aqui é essa tela que a gente estava falando. A gente tem aqui ata de colegiados, é uma tela nova que a gente também disponibilizou, que vocês vão conseguir colocar todas as informações das atas dos colegiados, vão cadastrar manualmente, porque é uma informação que não está vinculada aos nossos módulos, mas que já está disponível no sistema e vocês já vão poder disponibilizar em dados abertos. E como as outras informações que vêm dos outros sistemas, Sisconte, compras e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu tenho balanço financeiro. Consigo determinar aqui o serviço, qual é o módulo de origem, que é o Sisconte, se possui licença, a liberação de início, liberação término, é aquele detalhe que a gente comentou, né? Essa informação deve ter um limite de até quando ela vai ser disponibilizada ou ela vai ficar full time, né? Ou seja, cadastrei hoje uma informação no balanço financeiro e já vai ser possível acessar, que é a liberação automática. Vou apresentar o serviço ao público e vou apresentar para o TCU e vou salvar. A partir desse momento, eu estou disponibilizando esse serviço, ok? Então, eu vou fazer isso para todos os serviços. Lembrando, nesse momento são 14 sugeridos, né? Mas vocês têm aí mais de 30 opções de serviço, 32 para ser mais exato, tá? Após essa configuração, o segundo passo, inclusive, eu não sei se vocês já tiveram acesso, a gente liberou um manual, né, um tutorial com passo a passo para essa configuração, desde permissão de acesso, essa configuração que eu estou mostrando para vocês, e todo passo a passo eu estou passando aqui para vocês terem uma visão de como que funciona, como é simples esse processo, até porque quando começou-se esse assunto de dados abertos, parecia tudo tão complicado, tão complexo, que a gente faz questão de mostrar o quanto nós facilitamos toda essa rotina para vocês, tá? Mas existe um passo a passo, existe uma agenda de treinamentos que está aí acompanhando todos os usuários do Portal da Transparência. Então, aqui o objetivo não é ensinar vocês a fazer, é só para que vocês conheçam mesmo a rotina, tá? Depois a gente tem aqui a disponibilidade de todos os serviços, os consumidores de serviço. Esses consumidores de serviço não são apenas de dados abertos, mas também de dados abertos. Podem ter outros serviços para outros tipos de informação, né? Aqui a gente pega uma chave e uma senha. Essa chave e senha é para dar acesso ao serviço. Vocês pegam essa informação apenas uma vez, é importante frisar isso,
Porque em alguns momentos, alguns clientes tiveram essa sensação, ah, então toda vez eu tenho que pegar, nossa, toda vez eu vou ter que fazer todo esse processo? Não, isso aqui você vai fazer apenas uma vez, ok? Então, venho aqui, pego esse usuário e senha, ó, chave e senha, e coloco prazo, posso colocar um prazo indeterminado, sem data limite, né? E aí, nessa tela de dados abertos, onde eu tenho todos aqueles serviços que eu já configurei, certo? Nessa telinha aqui eu consigo colocar referência de data início, por exemplo, janeiro, é só o mês, né? Não, tem a data aqui. Janeiro até dezembro, a chave e a senha. A gente está acompanhando dos nossos clientes o percentual de usuários, né, de clientes que possuem o portal, que já estão com essas configurações feitas. E o percentual está bem alto, ou seja, realmente é um processo fácil. A maioria já está respondendo, né, o questionário do TCU. Aqui, quando eu fiz esse Send API, aquele já me responde que está ok o serviço. E esse aqui, ó, é o código que eu preciso mandar para o TCU. Então, é essa informação que eu vou copiar e vou disponibilizar. Vou compartilhar aqui, ó. Quem está acompanhando... Faltou copiar o I ali, viu, Carol? Faltou copiar? Tem que copiar o texto todo. Olha o detalhe, hein? Olha aí, é nessa parte que a gente liga para em ponta. Danilo que nos socorre. Aproveitando aqui, enquanto você demonstra, a Tamires vai buscar para a gente a informação atualizada, mas na semana passada nós já tínhamos 66 na sexta, né? Clientes com esse recurso habilitado, e ontem ela me atualizou, eram 121, né, Tamires? Bacana. A gente vai trazer essa informação. É isso aí. Ó, aqui agora já tenho 2 itens, o 10 e o 11 preenchidos. Viu? Legal, Nem ou seja... nem precisei ligar na implanta. Só para fazer uma correlação, então, Carol, através desse endereço, né, que o TCU ele vai buscar o dado referente, né, vamos colocar ali, dados analíticos completos da sua contabilidade, receita, despesa e outras transações. Então, quando ele precisar auditar, né, acho que vai ser feita uma carga inicial buscando todas as informações que forem todos os conselhos que informarem, né, esses dados, eles vão buscar essas informações. Então, você vai precisar, recapitulando aqui se o entendimento está correto, você vai buscar, o TCU vai buscar essa informação através desse código que foi disponibilizado, correto? Você só precisa fazer isso uma vez, né? Ou seja, se o serviço estiver habilitado, se ele não tiver preenchido a data fim, né, aquela data término do acesso ao serviço, para aquele ente específico, ou seja, para o ente TCU, você configurou e está cedendo uma chave aí nesse serviço. Então, ele vai utilizar essa configuração para resgatar os dados, é isso? Exatamente. Eu costumo dizer, para simplificar, né, para quem não entende muito a parte técnica, é como se isso aqui fosse um link para uma página, um site. É como se a gente estivesse dando para o TCU um link de um site. Então, com essa informação, o TCU consegue acessar a página que tem as informações que ele precisa pelo prazo que você determinou. Se o prazo é indeterminado, é indeterminado. Perfeito. E, por exemplo, se eu disponibilizar, ao invés desse endereço, eu colocar aí a URL do meu site e tem um arquivo com a planilha com formato CSV, serve, não? Não serve. Por que que não serve?
Porque do mesmo jeito que para acessar um site você precisa de um navegador, é como se o TCU estivesse usando um sistema específico para acessar. E para esse sistema específico, ele precisa de um link, entre aspas, aqui, ó. Um link como esse que a gente está passando, tá? Então, não atende à necessidade do TCU disponibilizar uma página, literalmente, uma planilha. Ele não vai conseguir acessar as informações da forma como ele precisa. Acho que até a Tamires pode nos complementar também, né, Tamires? Então, é como se fosse um software, né, um robô, uma máquina conversando com a outra, é isso? Deixa eu atirar dele. É isso mesmo. Nesse caso, né, esses formatos que estão sendo disponibilizados aí pela ferramenta, por essa ferramenta que a Carol mostrou aí na tela, de dados abertos, é um formato que ele é lido por máquina. Então, o CSV, nesse caso, ele não atenderia, porque ficaria muito difícil de ser lido por máquina, né? Inclusive, lá na LAI, fala que, né, que foi atestada no começo, né, 12.527, lá fala que precisa ser em formato aberto, estruturado e legível por máquina. Então, essas informações aí, né, nos formatos que vão ser apresentados aí, como, por exemplo, em R ou Python, que acho que ainda vai falar um pouquinho, são legíveis por máquina. Bacana. Então, é um robô que eles chamam, né? Ou uma API, uma sigla em inglês, para uma aplicação, né? Que, de posse desse endereço, vai buscar esse dado e ele passa um parâmetro, né, Carol? Ali eu vi que você colocou a data início e data fim, então ele busca, né? E ele não conseguiria fazer isso em uma planilha, né? Ele não conseguiria fazer isso passar um filtro para uma planilha e também essa planilha não estaria em tempo real, né? Eu acho que é mais uma das questões que nós temos que observar aí, segundo consta na Lei Complementar 131, que esses dados precisam estar disponíveis em tempo real. Isso. Então, acho que é isso. Pode continuar, Carol. Eu queria só citar aí do que vocês falaram, que a Tamires falou da linguagem, né? E isso também foi uma coisa que foi comentado lá na live do TCU, que eles citaram, né, em Python, em R, e a gente disponibilizou que vocês vão poder escolher. Não, a maioria está utilizando em Python, né? Mas a gente colocou aqui tem várias opções para vocês escolherem qual que vocês vão disponibilizar para o TCU, tá bom? Perfeito. Então, a forma de disponibilizar, então, é essa. É preencher alimentar aquela planilha, né? Além dos outros dados, que são dados, enfim, informativos do conselho, para cada uma dessas informações que o conselho tiver o produto correlato ou tiver os dados correlatos nas nossas soluções, ele vai poder copiar esse código e colar lá. Então, se ele tiver um PDF, eu vou até pedir para o pessoal compartilhar aí no chat com vocês a FAQ do TCU. Então, se você tiver para um dado específico, por exemplo, informações, se você não tiver a nossa solução de passagens diárias, para esse questionário, você estiver só no seu site em PDF, você deve informar que não possui. É isso, Carol? Sim. Em dados abertos, você não possui essa informação disponível. Bacana. Tá? Pode Bom, continuar. finalizado o assunto dados abertos, acho que não tem mais nenhuma consideração, né? Tamires, nossa desenvolvedora, nossa parte técnica, acho que falei tudo, né? E funciona isso aí, Tamires? Ontem a gente recebeu esse questionamento, né? Funciona? Funciona. Você Como é que você garante? garante? Como é que você garante que funciona? Ontem fizeram você fazer isso, né? Eu garanto. Eu garanto. A questão é porque essa própria ferramenta, ela já é meio que um teste de que a funcionalidade está certinha, né? Porque a gente coloca ali a chave e a senha, quando clica ali em Send API Request,
ele já gera as informações que estão disponíveis lá no sistema. Então, assim, ele já busca todas essas informações. Então, aí já funciona como um teste. E se alguém quiser fazer um teste a mais, inclusive lá na live do TCU, o Cláudio falou a respeito de uma ferramenta, acho que é RStudio, que ele copiou, ele pode pegar, vocês podem pegar essa informação que aparece aí, né, em R, nessa tela que está sendo apresentada agora, e copiar lá no RStudio, na Live TCU, ele até fez uma demonstração com um código que a gente da Implanta passou para ele, confirmando que realmente funciona, que é isso que o TCU está pedindo, que se vocês fizerem todo esse procedimento, vai dar certo. Inclusive isso é uma coisa importante de frisar, né? Que lá na live do TCU ele citou, né, que teve uma parceria com um fornecedor, que conversou com alguns fornecedores, e esse fornecedor é a Implanta. Então, nós participamos desse processo de testes, de alinhamento, junto com o TCU. Esses códigos testados pelo TCU são os nossos códigos. O nosso sistema é uma grande referência nesse processo de auditoria, no ciclo 1 e no ciclo 2. O portal da transparência.net, ele tem evoluído nesse processo junto com as orientações do TCU, e sendo uma referência para o TCU, né? Então, nós, quando falamos estamos prontos, é porque realmente antes do TCU soltar o que deve, né, ser, soltar suas sugestões, nós já estamos cientes do que é necessário e já estamos nos atualizando, tá? Mas, como eu falei, né, portal da transparência não é só dados abertos. Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação, porque eu quero mostrar mais um pouquinho para vocês do que é o nosso portal, tá? Bom, pode falar. Vamos fazer uns 5 minutinhos aqui de perguntas? O que você acha? Vamos, até para a gente falar. Uhum. Já tenho uma pessoa inscrita, eu vou habilitar aqui o áudio da Luciana, se não me engano, deixa eu confirmar. Deixa eu ver se eu acho aqui, Luciana. Só um minuto, Luciana, ver se você consegue habilitar o seu áudio aí. Consegue? Luciana do Cresce. L. Eu fiz o pedido de habilitar o áudio. Luciana, vê se você consegue. Se você não conseguir, não tem problema. Você pode mandar a sua pergunta no chat que nós respondemos aqui. Tá? Enquanto isso, eu vou passar aqui deixa eu ver quem está na sequência, para o Fernando. Oi, Fernando. Boa tarde, tudo bom? Me ouvem? Boa tarde. Sim. Bom, pessoal, sobre essa questão dos dados disponibilizados para o TCU, né, com a API com login e senha, atende ao questionário. Mas e para o cidadão comum, como é que a gente disponibiliza essa informação de maneira aberta? A gente disponibiliza o mesmo caminho, o mesmo login e senha, ou pelo portal transparência, pelo módulo transparência, com um link mais simples, ele consegue fazer o download do CSV ou puxar o JSON para a máquina dele? Vou mostrar aqui para vocês como que fica disponível, tá? Deixa eu compartilhar. Qual é o conselho, aqui. Fernando? Opa, eu mutei aqui, é o Conselho de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Opa. Muito bem. Fernando, a partir do momento que vocês configuram ali, né, a disponibilidade dos serviços em dados abertos, cria-se esse link aqui disponível lá no portal, na parte pública. Então, quando a pessoa clica aqui, ele tem acesso a todos os serviços que vocês disponibilizaram. Atualmente, como a gente está ainda disponibilizando os serviços mediante chave e senha,
esse acesso à chave e senha está sendo solicitado via ESIC. Então, o cidadão entra no ESIC, solicita a chave e senha, recebe essa informação por e-mail, e aí ele pode acessar aqui, através desse link, os serviços. Tá bom? Entendi. Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Quem está aqui na sequência é o Alexandre. Alexandre, fiz o pedido para você habilitar o microfone. Qual o conselho? Estamos te ouvindo. Tudo bem, Alexandre? Como vai, meu caro? Também, vou bem, graças a Deus. E vocês aí, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. É o seguinte, sou da Tecnologia da Informação do CRES Alagoas, tá? Opa. E aí eu dei uma assistida nos vídeos, li o documento do TCU. Já tenho experiência em implantações de LGPD em órgãos federais, no caso estadual, mas controlado por Brasília, porque órgãos em vários estados. E o TCU também controlava isso e tal, Sistema S, por aí vai. Eu tenho algumas dúvidas em relação a essa parte de programação. Eu peguei o bonde andando aí porque tive problema no meu notebook, que é Linux, tem algumas incompatibilidades. Aí eu fui para o meu PC e também teve alguns problemas e vim para o meu celular. Eu vi lá num documento que o TCU pede abaixo a linguagem da funcionalidade em Python, né? Que você transcreva o que ele pede em linguagem de programação, beleza? Pede, se eu não me engano, C++ também, só o que tem lá. Não sei se eles pedem em outras linguagens. Python eu nunca nem abri na minha vida. Na época, quando eu me formei, era Java Web, C++, C Sharp, até Assembly eu vi na época, entendeu? Linguagem de máquina, mas quando a gente vai partir agora para Python, já vou ter que estudar e tal. Lógico, por algoritmos estudados, eu consigo pegar essa parte. Eu tenho essa dúvida em relação a isso. O órgão aqui no Carol já estado... pode até, Alexandre, só para ir ganhando tempo aqui, você pode mostrar a página, Carol, para a gente já voltar nesse ponto aí para o Alexandre, e a gente já mostra para ele. Desculpa, Alexandre, foi só para ela já ir para a página que faz a configuração e que gera o código. Na verdade, você não vai... Essa é a pergunta. A gente Isso. desenvolve a codificação e manda lá, ou vocês já vão disponibilizar isso e a gente anexa no documento e envia? Essa é a pergunta, entendeu? Bacana. Então, a gente já vai te mostrar aqui, ó. Deve ter sido no momento que você estava na transição aí para o celular. Você está conseguindo ver, não? Visualizar essa... Então, nessa área, esta é um módulo da nossa solução, do portal da transparência, tá? Então, essa já é uma página da nossa solução. Então, você previamente deve ter habilitado o serviço, tá? Então, a gente está mostrando... No caso, essa página está integrada, então, no caso, né? Isso, está integrada. Então, para você disponibilizar as informações de execução financeira, você vai precisar apenas copiar esse código que está ali. Ali ela seleciona a linguagem, tá? Ali, ó, ela seleciona a linguagem em Python ou R, tá? E copia esses dados, tá? Ele clica ali em cima e copia, né? Para você não deixar nada de fora, copiou, né? E você vem e cola nessa planilha do questionário do TCU. Então, não há necessidade de você conhecer a linguagem. Tá? A própria solução já gera a linguagem para você, né? Para os nossos clientes, e inclui dentro ali desse código a chave e a senha que vai habilitar aquela API a se comunicar com a API do Conselho, com a API do Portal da Transparência. Ok.
Perfeito, entendido. Então, eu perdi essa parte aí que eu entrei depois, Não, mas sem ótimo. problemas. A gente vai disponibilizar o link para o manual e lá no link tem o passo a passo de como você chega nessa página. Como No você caso, habilita o aí, serviço. todas as considerações que tem lá no manual que o TCU pede, não é isso? Perfeito. Então, você vai precisar, como gestor de TI, provavelmente você deve ter o acesso ao logon ali para dar permissão para os outros usuários. Então, você vai dar permissão para o usuário que vai configurar esse serviço. Se for você mesmo, você vai lá dar permissão. Depois você habilita o serviço, depois você copia a chave, vai naquela última página e então você preenche a planilha, que é aquela planilha Excel que você faz faz o download no site do TCU. Esse é o Ok. ciclo completo. E eu vou mandar o link aí agora para vocês do manual. O pessoal já manda. Isso. Bacana? Além do manual, Alexandre, a gente tem nosso suporte que pode te apoiar aí no passo a passo também. E a gente também tem uma agenda de treinamentos aí para essa ferramenta em específico, com todos os detalhes de configuração, que também vou pedir para a equipe entrar em contato com você e passar os detalhes, tá bom? Tá bom. Agradeço. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, Alexandre. Não foi dessa vez que você vai ter que aprender o Python. Mas E a base, mas é uma linguagem que está na moda aí, e principalmente a por conta base para da ter uma questão da faculdade inteligência na de dados, né? época, linguagem de baixo nível, que chamavam na época, né? É isso aí. Então, nós vamos seguir aqui. Obrigado pela participação, Alexandre. Nós vamos seguir aqui com a apresentação. Carol, fizemos uma pausa. Depois eu vou checar se nós recebemos a pergunta. Teve uma pessoa que não conseguiu habilitar o áudio, e a gente vai tentar resgatar a pergunta pelo chat aqui. Tá Segue em bom. frente. Beleza. Vou continuar e qualquer coisa você me avisa aí que eu paro, tá bom? Vamos lá. Bom, Então, gente. essa é a página, né? Esse é o portal. Esse é o portal. A gente estava lá falando de dados abertos, de configuração, mas tudo isso é sobre a parte interna do portal, né? A gente tem toda a parte externa. E aí essa também é uma preocupação, porque também demanda muito da TI dos conselhos, né? Manter essa página, fazer toda a configuração, o layout, toda essa cara bonitinha para apresentar ao cidadão, as buscas, menus. Então, a gente também tem dentro do portal de transparência essa outra face pública, onde já tem essa cara disponível, onde vocês vão manipular aí os menus, organizar quais são os nomes, tudo que vocês estão vendo aí nessa tela é um padrão, tá? Mas vocês podem escolher a paleta de cores do conselho de vocês. Ah, não tem nada de verde, é bordô. Ah, eu quero colocar ali a logo do meu conselho, por exemplo, aqui seria a logo, né? A gente colocou esse Conselho Federal. Aqui vem o nome do conselho, esse banner aqui vocês vão escolher também. Os nomes aqui desse menu, inclusive vocês podem escolher também o menu, em vez de ser na horizontal, na vertical. Então, tem várias informações aqui, vários detalhes onde vocês vão manipular para deixar o portal a cara de vocês, tá? Bom, além disso, a gente tem uma outra opção, e aí eu quero mostrar para vocês a cara. Vou mostrar no ao vivo, tá? 2 portais. Aqui é um portal do CRA São Paulo. Ele é um portal feito a partir do portal transparência.net. Lembra que eu falei que poderia mudar para a partezinha aqui vertical, menu? Ó, ele mudou aqui o nomezinho, colocou a logo dele, mudou o banner, colocou tudo com a cara deles. Aqui os menus, eles colocaram com os nomes que eles querem, né? E aí, ó, diárias e passagens, já direciona direto para as informações que ele traz dos sistemas, tá bom? Do jeito que vai ser o de vocês também. Bem bonito. Bom, esse aqui é um modelo. Ele usou a parte interna e a parte externa, modelo
portaldatransparência.net, módulo implanta. Uma outra opção de utilização que também é comum, é recorrente, é quando o conselho utiliza uma parte externa já personalizada deles e utiliza só a parte de busca dos nossos sistemas. Então, lembra quando eu falei para vocês que as informações estão no nosso banco de dados e a gente faz a gestão dessas informações numa parte interna, e isso é parte do sistema, e a outra parte é a parte pública. Então, você pode usar essa parte interna e falar, a parte pública eu quero usar a minha parte. Não tem problema, até porque essa parte interna de gestão de informações, de subir relatórios, de definir prazos e tudo mais, é a parte que dá mais trabalho, né? Então, você ter essas informações integradas, ter a autonomia dos gestores, é o mais interessante, vamos dizer assim. Então, não tem problema nenhum, você pode fazer essa escolha também. E aí, no caso, o CalBR fez essa escolha. Então, essa parte pública do portal deles, eles construíram. E aí, se você entrar aqui dentro de uma busca, por exemplo, relação de empenhos, a busca direciona, direto para a nossa busca, do nosso portal da transparência. E aí, aqui, é interessante, quando ele pede para buscar, ele já pergunta qual é o formato que você quer. Lembra quando eu falei para vocês que quando no formato tradicional vocês baixam lá os documentos em PDF, XLS, né, para disponibilizar lá para a TI de vocês? Aqui, o sistema, o banco de dados já disponibiliza em 3 formatos, automaticamente, né? Então, não precisa de baixar os 3 formatos. Já vai ficar disponível, tá? A pessoa que for fazer a busca já vai definir qual é o formato que ela quer, certo? Então, é um outro formato. Inclusive, nesse portal do CalBR, ele já disponibilizou todos os dados abertos também para o público, através da nossa ferramenta, tá? Aqui, se você clicar, ele já redireciona para aquela tela que a gente viu. Então, o público já consegue acessar, certo? Outra coisa interessante que o CalBR fez, a gente falou, né, da busca do ESIC, que o cidadão pode solicitar o ESIC, a chave, a senha. Aqui, ele colocou as orientações para acessar os dados abertos. Então, ele já colocou aqui como que o cidadão pode acessar. Já colocou a chave e a senha disponíveis para o cidadão entrar. É uma outra opção, se você achar que o ESIC, né? Algumas pessoas questionaram, mas se eu colocar como um empecilho, né, a chave e a senha para acesso, então o CalBR achou uma boa solução e disponibilizou direto no sistema. Certo? Então, aqui nós temos 2 modelos de portal que são do portal da transparência.net. 2 modelos de uso. Ok? Então, essa solução, a solução adotada pelo Cal, é uma solução que é integrada, né? Eles desenvolveram um portal próprio e utilizam o recurso de buscar o dado na nossa ferramenta, na ferramenta fornecida pela Implanta. Eu acho que a Carol não ouviu. Não, sem problemas. Mas é isso, né, Danilo? É isso. Então, ele tem a opção de personalizar o layout e chamar a solução da Implanta, né? E também tem a opção de publicá-la diretamente e customizar ela com o layout, com a aparência, né? A logomarca, a paleta de cores do conselho. Volta lá no do CRA
Bacana. Exatamente, Rai. As duas E aí opções já, são já é um possíveis. exemplo com menu lateral, né? Já temos dois, um exemplo com menu Aqui a gente tem com o menu horizontal, que é aquele padrão que eu comentei, né? Aqui com o menu vertical. E aqui o modelo do CAL, onde ele utiliza só a nossa busca e não utiliza a parte pública do nosso portal. Legal. Tá? São opções aí. Às vezes o conselho já tem um portal, né, que já está maduro, mas ele quer utilizar a nossa fonte de buscas. Ou aquela opção também que às vezes o Conselho Federal fornece, né? Nós temos outros clientes nessa situação. O Conselho Federal já tem um portal da transparência, mas mais o custo-benefício, né, de desenvolver a integração com a nossa solução é mais vantajoso contratando o portal, né? Porque ele já busca os dados, busca em tempo real e já exibe esses dados direto da fonte. Seria isso. Exatamente. Pensando até, Rai, numa visão de longo prazo, manutenção a longo prazo do portal, né? Porque a gente tem que verdade. pensar... Tem os dados históricos também, né? Sim, e assim, pensando no portal como o suporte a um portal completamente do conselho, onde você vai manter o WordPress, pessoas mantendo aquele espaço, aquele ambiente, as licenças necessárias, pessoas, né? Então, essas opções, esses dois formatos de manutenção de um portal, se você pensar a longo prazo, também vale mais a pena, é mais interessante, né, manter um formato como o que a gente está propondo. Já busca direto, já está integrado também. Bacana, Exato. Carol. Bom, voltando aqui, né, para que a gente estava falando do nosso portal. Bom, o portal transparência.net, ele tem se mantido atual e relevante, até porque ele está sempre em atualização devido à legislação que vai, né, mantendo suas atualizações e suas novas necessidades. E a gente acompanha isso. E nesse momento em específico a gente teve uma busca aumentando aí por novos usuários, e a gente quer convidar vocês que querem conhecer mais do portal, entrar em contato. A gente vai disponibilizar um link aí no nosso bate-papo, onde vocês vão poder agendar, solicitar um contato específico para o nosso comercial. Já vai disponibilizar? Okay. Muito bom. Então, ele vai disponibilizar aí o Rei. A gente vai abrir para mais perguntas, mais dúvidas. Vamos lá. Fernando. Pode cancelar o compartilhamento, Carol. Vamos lá, Fernando. Fernando Zac. Isso, do CRMV de Santa Catarina, de novo. Opa. Nós estamos já em contato com o pessoal do comercial, o responsável lá da área deve conversar em breve, mas eu tinha algumas dúvidas da parte técnica que, de repente, vocês podem ajudar. Por exemplo, uma das abas que é necessária para o portal Transparência, ali na parte de gestão de pessoas, é a remuneração dos servidores. Vocês disponibilizam essa solução? Ele puxa direto do Sysconte ou de algum outro módulo separado? Porque a gente tem hoje só o Sysconte, tá? Mas tem interesse em vários módulos que tem ali. Então, essa é uma parte. E dentro desse quesito, se puxa de lá ou integra com outra ferramenta que a gente tenha, eu também queria saber isso. Se, por exemplo, eu tenho o eSIC, a gente usa o Fala BR. Eu teria que adquirir o módulo eSIC de vocês para usar essa ferramenta interna e disponibilizar lá os dados na minha página? Ou ele consegue fazer uma integração através de API ou através mesmo de alimentação manual e de alguns dados dentro do módulo transparência?
Bom, vamos lá. Primeiro, essa parte de pessoal, né, que você citou, a gente desenvolveu uma tela específica dentro do portal da transparência, onde você vai poder colocar essas informações, relacionando, né, pessoas, cargos, inclusive tem outra tela e outro item também que relaciona cargos e salários. Vamos Então, navegar nela, Carol. vamos Acho que vamos a gente abrir. pode fazer uma... Enquanto você vai abrindo aí, a gente pode ir complementando a questão seguinte. Pode ir falando, Danilo, enquanto a Carol vai na tela. Meu áudio está bloqueado. Você achou que ia ficar aí só assistindo, né, Danilo? O áudio do Danilo está mas eu vou bloqueado. Deixa eu liberar aqui. Que delicadeza. Acabei de solicitar para você, mas aí tem que mutar o da Carol. Mas assim, Fernando, conseguiu, Danilo? Não? Conseguiu. Pronto. Boa tarde, gente. Então, sobre essa questão aí do quadro de pessoal, dentro dos 14 pontos que o TCU ele está solicitando, Carol já está lá na tela. a gente já tinha a grande maioria deles, que já vinham dos nossos outros módulos, a grande maioria principalmente de dentro do Siscont. Esses de quadro de pessoal, atos de colegiado e outros pontos, o nosso desenvolvimento fez uma funcionalidade específica, que é justamente essa que a Carol está falando, e disponibilizou agora num pacote de novas funcionalidades dentro do nosso portal. Então, essa questão de planos de cargos e salários, de quadro de pessoal, que vai toda a remuneração e tudo mais, atualmente ele tem que ser inserido nesses campos aí que a Carol vai mostrar. Isso, você pode ir alimentando essas informações, né? Como eu falei, de funcionários, vincula ele ao cargo, e aí você vai tendo essas informações aqui. A gente não tem, Fernando, módulos que façam esse tipo de gestão, né? De pessoal, RH, por isso que as informações são inseridas diretamente aqui no portal, tá? Entendo. A questão é mais o detalhe é o seguinte: precisaria ter a remuneração mensal de cada servidor. Hoje a gente disponibiliza, pega um relatório lá da planilha de RH e joga um PDF no site, que está completamente de desacordo com o que o TCU quer, né? Em termos de formatos abertos. Mas, como tem sites de prefeitura hoje, eu quero saber o salário do Fernando do mês de abril. Ele vai lá e puxa essa informação de algum lugar. Então, eu não sei se o Siscont tem essa funcionalidade que eu poderia puxar esse relatório de lá, de funcionário, ou se tivesse algum outro módulo, mas teria que estar relacionado à folha de pagamento, né? Então, não sei se dependeria de um sistema de RH ou da integração, que seja por uma API, desse módulo transparência com o meu sistema de RH, de repente. Então, no início, quando a gente começou a estudar essas solicitações do TCU, a gente também ficou nessa dúvida, só que depois a gente entendeu que não se trata de atualização de folha que o TCU pede, e sim de quadro de pessoal e cargos e salários. Então, quando a gente fala dessas duas informações, não é uma atualização mensal em dados abertos, tá? É só a relação de pessoas e cargos e salários. E isso não muda mensalmente, né? Isso pode ter alterações ali pontuais, momentâneas. Então, você pode ir fazendo essas atualizações à medida que for necessário. Não é isso, Tamires? Tem essa questão aí, né, do plano de cargos e salários, que aí a gente está falando aí mais da parte de dados abertos. Mas eu não sei se a sua pergunta é relacionada mais especificamente à LAI, Fernando, porque aí no portal tem uma ferramenta que chama importação de remunerações. Aí você vai disponibilizar um arquivo em XLS, XLSX ou JSON,
que aí tem uns parâmetros, né, para você seguir, que aí você vai poder disponibilizar todas as remunerações dos funcionários aí do seu conselho. Só que aí já é a parte de dados abertos, não está relacionado. Dados abertos é quadro de pessoal e plano de cargos e salários. Essa ferramenta aí que a Carol está com a tela aberta aí, é cadastro de remunerações mesmo. Então, você vai ter uma planilha, né, que você vai disponibilizar no sistema, você vai importar, vai colocar em sistema e vai poder disponibilizar essa planilha, essa informação lá no portal. Aí sim vai ter a remuneração mensal. Nos formatos tradicionais. Isso. Então essa aí, isso eu acho que é o que atende que gostaria que tivesse. Que bom que tem essa função. Tem uma forma de resolver aí. E a segunda questão, Fernando, eu pedi para o Danilo responder, mas a Carol foi tão rápida que não deu tempo. O ESIC, ele é parte integrante do portal da transparência. Se puder voltar, Carol, no slide, lá ela dá para visualizar que tanto o ESIC quanto o EUV, né, são recursos do portal. Então, uma vez contratado o portal da transparência, você pode utilizar essas duas ferramentas que a Carol está mostrando aí. Tá? Eles são módulos integrantes do portal. Eu ia citar exatamente isso, que todas essas informações que a gente falou, aqui, ESIC, EUV, dados abertos, integrações, a parte externa do portal, a parte interna, as integrações, tudo isso faz parte do portal da transparência. Da solução, né? Não são ferramentas comercializadas à parte, não. É uma ferramenta apenas que oferece todos esses recursos. Tá? E além dessas possibilidades, né, Fernando, de você cadastrar as informações diretamente lá, que a gente mostrou ali, naqueles 3 quadros que a Tamires ressaltou, você pode fazer o input dos dados diretamente no portal da transparência. Tá? Se você puder voltar neles, Carol, só para a gente frisar aqui, acho que é aquela tela da configuração ou aquela que tem a origem das informações. Aqui no sistema? Pode ser no sistema. Isso aí. Aí, ó, essas 3 últimas aí, você pode fazer o input diretamente dessas informações. E aí disponibilizar em dados abertos ou ao público no portal, né? A gente vai ter que descobrir uma forma de diferenciar, né? Dados abertos ou portal ao cidadão. É verdade. Mas é isso. Não sei se tem mais alguma questão, Fernando? Não, acho bem respondido. Acho que está bem legal o produto. Muito obrigado. Bacana. Que bom, Fernando. Obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode manifestar. Caso contrário, Carol, você tem mais algum ponto a apresentar para a gente? Grande Mesac, sempre nos acompanhando aí, grande amigo. Um abraço, meu caro. Eu queria só fazer uma pontuação rapidinho antes da gente terminar falando ainda a respeito do ESIC e do EUV. A LAI, ela tem os prazos ali bem certinhos, né? Quando um cidadão ele faz uma solicitação, então o conselho tem um prazo para poder responder aquela solicitação, o cidadão ele tem um prazo para poder entrar com um recurso, então é importante a gente lembrar que essas ferramentas, elas são todas, por assim dizer, automáticas. Então, por exemplo, o cidadão ele não entrou com um recurso no prazo ali que ele tinha, a solicitação é finalizada, então atendendo com certeza a LAI. Por exemplo, no EUV, o cidadão ele fez uma solicitação, mas não está bem descrita ali, o conselho precisa de mais informações, então o conselho solicita uma complementação daquela manifestação que o cidadão fez,
Então, se o cidadão ele não responder ali naquele período também, a manifestação ela é finalizada. Então, existem, assim, vários prazos que nós já fizemos várias validações para tudo ficar bem certinho de acordo com a lei. Então, é tudo automático, o conselho vai precisar ficar pensando, eu tenho que finalizar aquela solicitação, eu tenho que finalizar aquela manifestação, ele não precisa se preocupar com isso, porque o próprio sistema já vai fazer isso automaticamente. Bacana, legal, Tamires. Pessoal, Muito bom. então, eu acho que é isso, né, Carol? Tem mais alguma questão que você gostaria de abordar, Danilo, Tamires? Não, Fique à por vontade. enquanto é isso. Eu aguardo o isso. contato de todos aí, para a gente continuar desenvolvendo esse projeto. Ainda temos alguns encontros, mas continuaremos juntos aí nesse tema. Se tiver alguma dúvida, nosso time de suporte, o Danilo está aqui conosco, que é um dos coordenadores do time de suporte, junto com o Adriano. Sinta-se à vontade para acioná-los, né? Já foi disponibilizado aí os nossos canais de suporte, os que já são clientes já conhecem aí os meios, né? O WhatsApp, né? Os e-mails, telefone. Então é isso, pessoal. Estamos sem nenhuma pergunta, eu vou deixar o chat aberto aqui também. Gostaríamos de agradecer aqui imensamente a participação de todos. Segurar alguns minutinhos, caso alguém queira se manifestar ainda. Se não, vamos Já que a gente finalizando vai por aguardar aqui. alguns... Pode falar, Carol. Não, eu ia falar que, já que você quer aguardar mais alguns minutinhos, eu ia comentar dos modelos de implantação que a gente tem desses módulos, né? A gente Bacana. tem 3 formatos de implantação. Ele pode ser feito de forma remota, online, onde a gente, via Teams, a gente tem um instrutor ao vivo, onde vai orientar todo o conselho como utilizar o sistema. Presencial, que pode ser em Brasília ou aí no conselho de vocês. E a gente também tem vídeos de autotreinamento que ficam gravados e disponíveis aí para vocês. Então, durante esse processo de implantação, a gente tem esses 3 formatos e também está previsto um acompanhamento para configuração, principalmente agora nesse momento onde vocês estão configurando essa parte de dados abertos. Então, nossa equipe de atendimento fica disponível para acompanhar vocês durante esse processo, tá? Ó, a Suelen mandou. Tem algum manual para preencher o plano de cargos e o quadro de pessoal? No manual não tem descrito como preencher, mas pode entrar em contato com o nosso suporte que a gente orienta você no passo a passo. Isso mesmo, pode entrar em contato que a gente vai acompanhando aí todo esse passo a passo, tá bom? Vocês já sabem como funciona o nosso atendimento, né? A gente faz questão de acompanhar aí cada detalhe, até garantir que tá tudo bonitinho, que entregou esse questionário para o TCU, que tá tudo redondo, a gente vai estar com vocês, tá bom? Bacana, Carol. Obrigado pela apresentação. Queria agradecer também a Tamires e o Danilo. Nós manteremos contato com vocês através dos e-mails de inscrição, disponibilizando os materiais. Nós estamos preparando também uma FAQ complementar a essa que foi compartilhada do TCU, que vai envolver não só questões do TCU, mas algumas questões também relacionadas à utilização da nossa ferramenta, algumas dúvidas que foram surgindo nesses encontros que a Carol mencionou que nós temos feito, e vamos compartilhar com todos. No YouTube já tem o primeiro encontro desse pelo Zoom, já está disponível no nosso canal no YouTube, tá? No qual você pode ver uma série de perguntas que foram feitas, algumas dúvidas com relação à possibilidade de importação de dados em grande volume, né? Principalmente relacionado aí a esses 3 módulos que o Danilo falou, e estamos à disposição. Muito obrigado a todos pela participação, um grande abraço. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até mais.